Glória a Deus. Podeis tomar assento, irmãos. Nós estamos reunidos nesta noite para adorarmos a Deus, como temos feito, e também para nos servirmos da palavra de Deus. E logo após a palavra, então, as nossas irmãs e os nossos jovens e adolescentes também estarão louvando ao Senhor. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, assim como na semana passada. Vamos ler novamente parte desta carta, mas hoje eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 2. E nós leremos os versículos 8, 9 e 10. Os irmãos e as irmãs que encontraram Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 10, por favor, digam amém. A palavra do Senhor diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E os que podem, digam amém. Na semana passada nós utilizamos aqui, ou partimos de um texto da carta de Paulo aos Efésios, e nós dedicamos uma parte do tempo que tivemos para estudarmos a Bíblia Sagrada, para falarmos um pouco sobre a carta como um todo. Portanto, hoje nós não vamos dedicar tempo a isso. Nós vamos procurar nos deter a uma parte do texto que nós lemos. Observem que Paulo, ele fala sobre alguns elementos fundamentais pertencentes à fé cristã, como, por exemplo, a questão da graça. Paulo, ele afirma de que a salvação, ela é resultado da graça. Mas Paulo, ele também aponta um outro elemento pertencente à doutrina cristã, ou aos fundamentos da fé cristã, que é exatamente a fé. E observem que Paulo, ele deixa claro que a fé é o meio pelo qual nós acessamos a graça, e a graça é o que nos alcança com a bênção da salvação. Portanto, hoje nós vamos nos deter a falarmos um pouco a respeito deste elemento dos fundamentos da doutrina cristã, que é a fé. E quando nós falamos sobre a fé e olhamos para a Bíblia como um todo, nós chegamos à conclusão que o tema sobre a fé, ele em primeiro lugar é um tema amplo, ele é um tema abrangente, e que se nós não tomarmos cuidado, quando temos alguns minutos apenas para meditarmos na palavra, é possível que nós nos percamos em nossa meditação. Por isso, uma vez que o tema da fé é amplo e é abrangente, é preciso que nós escolhamos um aspecto que envolve a fé
para então meditarmos a respeito deste aspecto. Porque vejam, quando olhamos para a Bíblia como um todo, a Bíblia ela fala de diferentes níveis de fé. E ela fala também de diferentes tipos de fé. Então, só para dar destaque a alguns aqui. Por exemplo, o texto que nós lemos, em que Paulo está falando de um tipo de fé que é a fé para a salvação. É aquilo que podemos chamar de fé salvífica. Ou seja, existe, a partir de uma perspectiva bíblica, existe a fé para a salvação. Claro que os irmãos se lembram e sabem, é só a título de lembrança mesmo, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, dentre outros muitos assuntos que ele trata nessa importante carta, Paulo ele fala que todo homem pecou, que todos pecaram, e que por isso todos estão destituídos, separados, distantes de Deus. E Paulo também aponta nesta mesma carta que, embora todos tenham pecado, todavia Deus elaborou um meio para resolver este problema, enviando o seu Filho. Porém, para que o homem seja salvo, Paulo ele ensina nesta carta que o homem precisa crer, o homem precisa de fé. E aí no capítulo de número 10, Paulo ele apresenta qual é o meio pelo qual esta fé é gerada no coração do homem, que é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo, que é na verdade uma ampliação daquilo que Jesus já havia falado. Quando ele diz, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então vejam que Jesus está deixando claro que esta crença, esta fé, ela é capaz de salvar o que crê. Agora, o que crê no quê? Anteriormente Jesus ele diz, para pregarmos o evangelho a toda criatura. Então, aquele que crê na pregação do evangelho, ele tem a salvação. E aquele que não crê no quê? Na pregação do mesmo evangelho, ele já está condenado. Então percebam que o mesmo evangelho que salva o que crê, é o evangelho que condena o que não crê. O que eu estou tentando mostrar é que biblicamente existe esta fé para a salvação. Mas existe um outro tipo de fé, que é a fé como dom. Quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ao escrever à igreja que estava em Corinto, dentre outros dons, Paulo fala sobre o dom da fé. Esse dom da fé é a capacidade que alguns crentes têm de crer além daquilo que a maioria crê. Então ele tem uma capacidade de ver além, crer além, acreditar além. E por meio do dom da fé, coisas extraordinárias acontecem. Então existe o dom da fé. Mas a Bíblia também fala de um outro tipo de dom, que é aquele da fé, de um outro tipo de fé, que é a fé para a obtenção de milagres, bênçãos, curas. Jesus mesmo falou sobre isso durante o seu ministério aqui na terra, quando por algumas vezes ele disse, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então observem que existem tipos de fé, a fé para a salvação, a fé como dom, a fé para se receber um milagre. Então, o assunto sobre a fé, ele é amplo. E por isso é preciso focarmos em um aspecto da fé para nos alimentarmos da palavra nesta oportunidade.
Agora observe que tanto a fé para a salvação, como a fé como dom, e a fé para a obtenção de algo da parte de Deus, todos esses níveis de fé, eles têm a mesma fonte. Qual é esta fonte? É só perguntar para o texto. Por exemplo, a fé para a salvação, Paulo responde, quando ele diz, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé para a salvação, quem é que dá esta fé ao homem? Deus. Por exemplo, a fé como dom, ou dom da fé, o próprio termo dom já aponta para a fonte. Ou seja, dom significa dádiva. Então, o dom da fé é dado por quem também? Pelo próprio Deus. E a fé para a obtenção de curas, por exemplo, a fonte é a mesma, isto é o próprio Deus. Lembra quando aquele homem se aproxima de Jesus e diz, Senhor, ajude-me em minha pouca fé. Então, seja qual tipo de fé for, a fonte é a mesma. Quem é a fonte de toda a fé? Deus. Agora, quando nós, então, nos propomos a, em alguns minutos, estudarmos a respeito da fé, é preciso formularmos algumas questões. Por exemplo, primeiro, o que é fé? Segundo, preste atenção nessas perguntas. Em que tempo a fé opera? Então, a primeira pergunta, o que vem a ser fé? Qual é o conceito de fé? Segunda pergunta, em qual tempo a fé opera? Qual é o tempo de operação da fé? Uma outra questão, terceira questão, qual é a fonte da fé? Quarta e última questão, qual é a finalidade da fé? Então, grave essas 4 perguntas. O que é fé? Em que tempo ela opera? Qual é a sua fonte? E para que serve a fé? Quando você pensa no conceito de fé, isto é, quando você formula a pergunta, o que é fé? E aí alguém poderá dizer, mas isso é muito simples. Mas é preciso reavaliar. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, eu não me canso de lhes dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Agora, e mais do que isso, pense comigo se alguém lá fora lhe perguntasse, o que é fé? Me explique o que é fé. Qual seria a sua resposta? O apóstolo Pedro, por exemplo, ele diz que nós devemos estar prontos para respondermos com mansidão. Vejam, a razão da nossa esperança. Então, se alguém lhe perguntar o que é fé, qual seria a sua resposta? Claro, há alguém aqui já pensando no texto que responde a esta pergunta. Hebreus capítulo 11, verso 1. Se for possível projetar aí na tela, Hebreus capítulo 11 e verso 1. Esse é um texto extremamente conhecido, lá está. Então, qual é a pergunta? O que é fé? E nós respondemos juntos, vamos lá? Eu pergunto e todos nós respondemos. O que é fé? Vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então vai lá, aí está a resposta. O que é fé? Primeiro, a fé, veja o que o escritor aos Hebreus está dizendo, a fé é o firme fundamento. Firme fundamento do quê? Das coisas
que se esperam. Segundo, ela é a prova das coisas que se não veem. Então, se eu fosse resumir o que é fé, eu resumiria em 2 pontos. Primeiro, a fé é fundamento. Segundo, a fé é prova. Então, diga bem forte assim: a fé é fundamento. Diga, a fé é prova. Então, quando você fala em fundamento, o que é que vem à sua mente? Porque é isso que o texto está dizendo, que a fé é o firme, e percebam, não é um firme. O que é que diz o texto? Ela é o firme. Ela não é um, ela é o. Então não existe outro, é um só. Então a fé é a base que sustenta toda a estrutura. É um fundamento só. Não é? Ela é um, não. Ela é o firme fundamento. Tá. Então diga bem forte assim, ó, fundamento. Não, mas diga pensando, diga fundamento. Quando você pensa em fundamento, o que é que vem à sua mente? Estrutura. Vai lá. Alicerce. Base. Firmeza. Então, o que é que o escritor está dizendo? Que a fé é a base, é a firmeza, é a estrutura que sustenta todo o edifício. Tá, mas não é só isso, ela também é a prova. Diga prova. Agora diga pensando, diga prova. Quando você diz prova, o que é que vem à sua mente? Evidência, verdade, esperança. Vai lá, ó, prova, evidência, verdade, garantia. Então a fé, ela primeiro, ela trabalha no que diz respeito a nos dar firmeza. E a fé também trabalha no sentido de nos garantir algo, evidenciar algo, comprovar uma verdade. Agora, para nós avançarmos, ainda o texto aí, mantenha aí, por favor. Qual é o tempo de operação da fé? Você precisa atentar para isso. O que eu estou propondo aqui é pensarmos em que tempo a fé opera. O texto responde. Olha lá o que o texto diz. Ela é o firme fundamento do quê? Das coisas que se... Vejam, nós temos que parar e pensar no texto. Ela é o firme fundamento das coisas que o quê? Das coisas que se esperam. E ela é a prova das coisas que se não... Então, em que tempo opera a fé? Essa é a pergunta. Ela opera antes de acontecer algo, durante o acontecimento ou depois que acontece? A gente tem que, por isso que a gente tem que olhar para o texto. O problema é que nós, muitas vezes, pensamos a fé como algo atuando no momento em que se recebe. Não é isso que o texto diz. O texto diz que a fé é a firmeza das coisas que estão acontecendo, que vão acontecer. Não, você pode acreditar, mas não é isso que o texto diz. Então vamos de novo, sem pressa. A fé é a firmeza das coisas que estão acontecendo, das que vão acontecer. Não, ela é a firmeza das coisas que então não aconteceu ainda. A outra coisa, e ela é a prova do quê? Das coisas que eu estou vendo, das coisas que eu vou ver.
Não sei. O texto diz outra coisa. O texto diz que ela é a prova das coisas que não. Então, em que tempo ela opera? Antes, durante ou depois? Está ali? Diga bem forte, é antes. Então eu pergunto de novo, a fé, nós precisamos atentar para isso. A fé atua em que tempo? Antes, durante ou depois de acontecer o que queremos? Antes. Ou seja, a fé atua no tempo que antecede as coisas a serem alcançadas e conquistadas. Vejam, a fé, na verdade, ela dá condições ao crente para se manter firme em Deus antes de alcançar o que ele quer. Eu vou tentar explicar isso aqui com outro texto. Rapidamente aí, se puder. Jó capítulo 6 e verso 10. Geralmente nós dizemos que Jó, ele pediu a morte porque estava sofrendo. Vamos ver se é isso mesmo. Obrigado. Olha lá, Jó 6 e 10. Ele pede a morte anteriormente e agora ele explica por quê. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele. Olha agora, porque não ocultei as palavras do santo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Por que ele pede a morte? Jó não está pedindo a morte porque está sofrendo. Não. Jó ele pede a morte porque o seu sofrimento é tão agudo e como ser humano, ele percebe que ele está prestes a blasfemar contra Deus. Então ele diz, antes que eu blasfeme contra Deus, deixa eu antecipar e dizer para Deus me matar, porque eu prefiro morrer do que negar ao meu Deus. Então a fé, na verdade, ela dá ao crente condições para se manter firme antes que as coisas que ele quer aconteçam. É antes. Porque a fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. Já viu que tem gente que diz assim, não, tenha fé, que tudo vai dar certo. Tem uns crentes que ainda ficam dizendo isso para o ímpio. Não, basta ter fé. Como se a fé fosse para o ímpio. Não é. Não é. Fé não é para ímpio. Para ímpio você não tem que desejar fé. Para ímpio você tem que pregar o evangelho. Porque é o evangelho que gera fé. Não é você falar tenha fé. Não, pregue o evangelho, que o evangelho vai gerar fé no coração do ímpio. Olha, é um tal de crente animando o ímpio. Não, tenha fé. Tenha fé, vai dar tudo certo. Crente acreditando em pensamento positivo. Tenha fé, meu amigo. Deus vai te abençoar. Não é isso, não. Não, olha, tenha fé, porque pela fé tudo vai dar certo. Fé não é isso. Fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. Fé é o que dá condições ao crente de continuar acreditando que Deus é Deus, mesmo quando tudo está errado. Então, a fé, ela é fundamento. Diga bem forte, fundamento. Olhe para esse prédio. Você acha que esse prédio tem fundação? Tem, pastor Givaldo? O senhor que sabe, tem ou não? Está em dúvida? Se tiver, vamos sair correndo agora, meu irmão. Vai de novo então. Tem fundação aqui ou não? Alguém consegue ver a fundação? Mas todos desfrutam da segurança que a fundação dá. A fé é assim. A fé é fundamento. Ela não é visível, mas ela está lá.
E quando você mais precisa, quando o vento sopra, é a fundação que te dá sustento, porque o diabo começa a dizer: onde está o teu Deus? E a fé te dá condições para dizer: mesmo que ele não faça, eu ainda acredito nele. Quem deseja ter esta fé verdadeira, adore ao Senhor nesta noite. Mas quem é a fonte da fé? Primeiro, a fé não procede de homem. Olha, ele não é crente, mas tem uma fé. Não, só pode estar de brincadeira. Olha, eu conheço pessoa não crente que tem mais fé do que crente. É impossível. Ímpio não tem fé. Ele pode ter crendice. Ele pode ser supersticioso. Ele pode acreditar em pensamento positivo. Vai dar certo. Eu creio. Vai dar certo. Deus é bom. Ele é bom. Mas essa não é a fé. Só existe uma fonte de fé. E essa fonte não é o homem. Eu não produzo fé. Você não produz fé. Nós não produzimos fé. Só existe uma fonte de fé. Só existe uma procedência para a fé. E essa procedência não é humana. Ela é divina. A fonte da fé é divina e não humana. Porque nós precisamos, irmãos, atentem bem para isso, nós precisamos combater essa tendência de pensarmos a fé como algo subjetivo, como parte de uma cultura brasileira marcada pela pluralização religiosa. Nós não podemos cair nesse engano. O Brasil é um país marcado pela pluralização religiosa. E se nós, cristãos, não tomarmos cuidado, somos levados por essa tendência de tratarmos a fé de maneira subjetiva. Por exemplo, eu creio assim. Se você não crê, respeite a minha maneira de crer. E eu respeito a sua. Então, como assim? Então quer dizer que você crê numa coisa e eu em outra? E aí, se não tomarmos cuidado, dentro da própria igreja, há diferentes tipos de crença, de fé. Então eu creio assim, me respeite. E eu respeito a sua fé. É sério? Que você acredita que existem vários tipos de fé? Ainda dentro de uma mesma? Não, eu creio no mover. O outro diz, eu não creio no mover. Não, eu creio nisso, eu não creio. Ora, Efésios capítulo 4, nós lemos isso semana passada. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 4, lá está. Há um só corpo e um só espírito, como também fossem chamados em uma só esperança na vossa vocação. Olha agora, verso 5. Um só Senhor. Quantas fé? Quantas? Uma só fé. Não existe mais de uma. É uma. Eu creio no que você crê. Eu creio em Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, o Deus encarnado, e no Espírito Santo que atua nos dias de hoje, no meio da igreja. Quem reconhece que só há uma fé, levante a sua mão e adore a esse Deus que gerou esta fé em nossos corações.
Diga, só há uma fé. Diga, a fé é única e específica. Quer ver que isso é verdade? 1 de João, capítulo 5 e verso 4. Primeira epístola de João, capítulo 5 e verso 4. Lá está. Vamos ler juntos, pausadamente? Está projetado aí na tela. Vai lá. 1, 2, 3. Porque todo esta. Para lá. Vamos por parte aqui. Primeiro, porque todo o que é nascido de quem? Então não é todo mundo. Já delimitou, já foi. Não é todo mundo. É quem é nascido de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence quem? Que mundo é esse? Exatamente. A Bíblia fala de diferentes mundos. A Bíblia fala de mundo criado, que é a natureza, mundo espiritual. Paulo fala, por exemplo, de mundos invisíveis. Agora, aqui, mundo não é nem natureza, não é nem demônios, não é nem mundo invisível. Aqui, mundo é sistema. Que sistema? Que se opõe a Deus. Que sistema é esse hoje? A pós-modernidade. Que, dentre outros fenômenos, tem o quê? O relativismo. Que é o quê? Ah, você crê assim, mas eu creio de outro jeito. E você tem que me respeitar. Porque já perceberam que agora o assunto do momento é lugar de fala. Todo mundo agora fala. Porque na pré-modernidade, a última palavra era de quem? Da igreja, da fé. Na modernidade, a última palavra era de quem? Da razão, da ciência. E na pós-modernidade, a última palavra é de quem? De todo mundo. Hoje todo mundo fala. Entra no Facebook, você vai ver lá. Todo mundo é filósofo agora. Escreve você com 2 S's, mas é filósofo. É. Ele escreve vou, o verbo ir, vou. Não vou, eu vou. Mas é filósofo. E vai dizer que ele não é. Porque hoje todo mundo fala. Hoje todo mundo tem lugar de fala. Então, ele diz assim, eu tenho uma fé, você tem outra. Não é isso que a Bíblia diz. De todo o que é nascido de Deus, então não é para todo mundo. Vence quem? O sistema que se opõe a Deus. E qual é a vitória que vence esse sistema? Não é a fé, não. Não é isso que está escrito lá. Porque se dissesse a fé, seria uma coisa ao ar. Qualquer tipo de fé. Mas não é qualquer tipo de fé. Vamos de novo. Primeiro, a fé não é para todo mundo, é para nascido de Deus. E quem é nascido de Deus vence quem? O sistema. E qual é o instrumento de vitória sobre esse sistema? A nossa fé. Não é qualquer fé. É a nossa. Pastor, mas isso é exclusivismo. Chame do que você quiser. É a Bíblia que está dizendo que a única arma que vence esse sistema é a nossa fé. Chame do que quiser. Está ali. Não é qualquer fé, é a nossa fé. E não é a minha, não é a sua, é a nossa. Oh, glória a Deus. Ah, eu venço pela minha fé. Não, você vence pela nossa fé. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo a voz de Deus aqui, adore ao Senhor nesta noite.
Mas para que serve a fé? Qual é a finalidade da fé? Porque veja, imagine uma faca de cozinha muito bem afiada nas mãos de uma boa cozinheira por volta de 10:30 da manhã de um domingo. É sinal de chuva boa. Você olha e fala, vem coisa boa por aí. Ainda canta aquele hino. Tem coisa boa chegando. Agora imagine a mesma casa, no mesmo horário, a mesma faca, só que nas mãos de uma criança de 2 anos. Mudou? É a mesma faca. Porque de que adianta uma arma poderosa nas mãos de quem não sabe usar? Assim é a fé. Se nós não soubermos usar a fé adequadamente, ao invés dela ser instrumento de vitória, ela poderá inclusive ser instrumento de decepção. Porque alguém ensina dizendo assim, ó, se você tiver fé, pede o que você quiser. Pode pedir. Agora você vai receber. Você crê que Deus é todo poderoso? Está em dúvida? Vai lá. Você crê que Deus é todo poderoso? Tá. Você crê que Deus faz tudo o que Ele quiser? Então, Ele é tão poderoso que Ele é capaz de não fazer o que você quer que Ele faça. E é aí que entra a fé. Porque para que serve a fé? Vamos perguntar de outra forma. A fé trabalha para quem? Alguém vai dizer, para Deus, sim. Mas geralmente não pensamos assim. Nós colocamos a fé a serviço de nós mesmos. Eu preciso disso, vou usar a fé. Estou precisando daquilo, usa a fé. Como se a fé fosse um botão que aciona o poder transcendental para trazer à existência aquilo que você quer. Você acha mesmo que o reino espiritual, comandado por Deus, funciona assim? O botão da fé? Preciso, acione a fé. Fecha o olho, concentra. Peça. Não, tem que pedir mais forte. Mais fé. Não, vamos dar as mãos para unir. Para mais forte. Não. O que a gente está falando? Crente da Assembleia de Deus com crendice. Vamos dar vamos unir força de oração. Mais oração. O que é? Assim. A fé trabalha para quem? A fé existe para agradar a quem? A Bíblia responde. Hebreus 11:6. Vamos lá? Já sabe o texto, mas vamos ver, para não ter dúvida. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a quem? Eu vou perguntar, a fé trabalha para agradar a quem? Então a fé não é para te agradar. A fé não existe para você alcançar o que você quer, para você sair satisfeito. Hoje eu estou satisfeito, porque pela fé eu alcancei aqui. Não, a fé existe para agradar a Deus. A fé existe para me dar condições de aceitar com alegria a vontade de Deus. Quer ver que é verdade? Paulo explica sobre isso.
Efésios capítulo 6 e verso 16. Lá está. Tomando sobretudo o que mesmo? Volte o verso 15, por favor. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Seguindo agora. Tomando sobretudo o que? O escudo, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vejam, nesse mesmo contexto, Paulo está falando das armas espirituais. Então ele fala, por exemplo, rapidamente aqui, do capacete da salvação. E aí ele usa um jogo de palavras para distinguir uma coisa da outra. Quando, por exemplo, ele fala sobre a palavra e sobre a fé. Do que ele chama a palavra? Espada do Espírito. Então a palavra é comparada a quê? Espada. E a fé? Então vamos lá, vai lá. A palavra é comparada à espada. E a fé é comparada ao... Espada é instrumento de ataque ou defesa. E o escudo? No deserto, Jesus atacou o diabo pela fé ou pela palavra? Pela palavra. Está escrito. Jesus foi na ofensiva contra o diabo pela palavra. Porque a palavra é a espada. Mas quando ele fala da fé, ele não fala da fé como espada. Ele fala da fé como... E para que serve o escudo? Para se defender. Então não tem esse negócio, eu vou contra você pela fé. Ou eu determino pela fé. Eu conquisto. Não, fé não é para isso. Fé é para se defender. Defender do quê? Ele fala dos dardos inflamados do diabo. Onde? Na mente. Quando o diabo começa a dizer assim para você, Deus é bom, e você diz, claro que ele é bom, e ao tempo todo ele diz assim, mas se ele é bom, por que ele permitiu o mal? Ele é poderoso? Claro, ele é todo poderoso. Se ele é todo poderoso, então por que ele não faz o que você quer que ele faça? É aí que floresce a verdadeira fé. E a fé te dá condições para você rebater essas palavras dizendo, ainda que ele não faça o que eu quero, todavia eu continuo crendo que ele é Deus, porque tudo que ele poderia fazer por mim, ele já fez na cruz do Calvário, por meio de Jesus Cristo. Quem deseja esta fé, Deus quer renovar esta fé em nossos corações. A fé inabalável, aquela que Abacuque experimentou, quando depois de reclamar o livro todo, até quando, até quando, até quando, e Deus calado. Quando ele para de perguntar, Deus começa a falar. E Deus diz assim, cale-se diante de mim toda a terra. Porque eu, o Senhor, estou assentado no meu santo templo. Quando Deus fala isso, ele diz, e o justo viverá da fé. Como é que ele termina o livro? Pode o mantimento faltar? Pode. O fruto da vide pode mentir? Também pode. A figueira pode secar? Pode secar. Os gados podem ser roubados do curral? Podem ser roubados. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Quem deseja esta fé verdadeira, levante a sua mão e pelo poder da palavra, tenha a sua fé renovada nessa noite.
A presença de Deus está neste lugar. E Deus renova a tua fé hoje. E esta fé é a base que ninguém vê, mas está lá. E o vento vai soprar, e 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você que está firmado na fé, na nossa fé, permanecerá em pé. Você crê nisso? Se coloque em pé adorando ao Senhor. Pode adorar ao Senhor. Se você entende que Ele merece ser adorado, vai adorando. Jesus te renova aqui hoje. Jesus te batiza com o Espírito Santo aqui hoje. Aqui há liberdade para o Espírito de Deus trabalhar, agir, renovar a fé. Bendito